Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Vocês estão esperando a continuação. Estão atentos. Então vamos lá, o ensaio foi bom, né? Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Hoje, quarta-feira, 19 de janeiro, o meu dia. A igreja segue caminhando. Graças. Agora ficou bom. Estava doido para falar isso, cara. 19 de janeiro, eu falei o quê? Falei fevereiro? Já profetizando, já vou estar lá. Eu estava assim, numa ansiedade para chegar esse dia, né? Para que pudéssemos nos reunir aqui e agradecer a Deus por mais um ano, por mais um momento, né? E também por mais um tempo de ministério que o Senhor nos permitiu estarmos aqui junto com os irmãos. Irmãos, primeiro uma justificativa. Eu não sou o pastor Dalberto. Já deram para perceber aí? Já perceberam? Não sou o Dalberto. Então, o que houve com o Dalberto? Ele não foi arrebatado, tá? Ele está aqui ainda na terra, mas ontem à tardezinha para a noite, ele me ligou e falou assim, olha, eu não estou me sentindo muito bem. Falei, não tem problema, vamos conversando e orando, seja o que Deus quiser, não é isso? E agora à tardezinha ele acabou também comunicando, falou assim, estou com febre, estou assim, com um corpo muito ruim, dor de cabeça, falei assim, descanse no Senhor. Nós vamos estar orando e nos colocamos à disposição se ele precisar de alguma coisa. Então, orar pelo pastor Dalberto, que também ele está sendo contemplado, né, com esse ambiente que estamos vivendo aí externamente. E é assim que nós caminhamos, porque nós cremos também numa máxima bíblica, que é o seguinte, nós podemos fazer plano, não podemos? Mas quem realiza os planos? Quem completa os planos? É Deus. Então, quando nós planejamos este momento, há quase 2 meses atrás, nós tínhamos um cenário bom, muito legal, e deixamos nas mãos de Deus esse momento e esse dia, e quis o Senhor que fosse um pouquinho diferente daquilo que planejamos. Planejamos numa simplicidade melhor que pudéssemos fazer, vamos planejar assim que fosse célere e muito rápido, para que ninguém possa ficar muito tempo no ambiente, e estendemos os convites àquelas pessoas mais próximas que pudessem vir e estar conosco. Não fizemos assim uma grande divulgação em massa, mas aquela que era possível dentro do ambiente. E olhando o convite do ano passado, acredite, a igreja, juntamente com o conselho, estabeleceu que no máximo de pessoas que poderiam estar dentro da igreja eram 50 pessoas. No 19 de janeiro do ano passado, e assim aconteceu, graças a Deus. Hoje nós temos um pouquinho mais, mas estamos num ambiente ainda que não nos permite aquela confraternização que nós gostaríamos de fazer em todos os sentidos. Mas graças a Deus, porque aqui estamos. E estamos com o coração, e o tema desta noite, como falei na virada do ano, lembra muito aquela questão da cereja do bolo. Você já ouviu falar nisso? Quando você quer falar assim, a cereja do bolo, você está dizendo assim, olha, a coisa está boa, está linda, está perfeita. E o que é a cereja de Deus quando Ele olha para nós? É quando Ele olha no seu coração, no meu coração, a gratidão. Quando Ele vê e percebe um coração grato, você pode ter certeza que Deus está falando assim, ó, você tem a cereja do bolo que eu preciso ver e eu gosto de ver no seu coração. Você está perfeito diante do meu olhar, diante daquilo que eu gosto de apreciar no meu povo. Por outro lado também, quando eu falo de gratidão, é como se nós estivéssemos com uma chave, como se nós pudéssemos fazer isso com as nossas próprias mãos, para abrir as janelas dos céus e receber as bênçãos de Deus sobre nós. Quando Deus também percebe a sua igreja, o seu povo, com gratidão e exclui completamente a murmuração do seu coração, é como se nós tivéssemos uma chave e pudéssemos abrir o coração de Deus, as mãos do Senhor e receber o melhor que Ele tem para nós. Então, em todos os aspectos, em toda direção que você olhar como Deus visualiza em nós, Ele vai perceber o que há de mais importante em nós, a gratidão, pelo que Ele tem feito por nós e tem nos permitido também fazer alguma coisa. Por isso que esta noite, ela é recheada no meu coração de uma extrema gratidão pelo que Deus tem feito e tem nos permitido fazer. E um dos motivos pelo qual eu agradeço a Deus é a sua presença. Você é o meu presente, você é a minha alegria. Posso dizer que a sua presença revigora as nossas forças e podemos caminhar um pouquinho mais. Você não tem noção como que você rega essa floresta
de prazer e de alegria no ministério com a sua presença aqui nesta noite, correndo todos os riscos e separando esse momento para agradecer a Deus pela nossa existência. Então, a minha oração é que Deus te abençoe de uma forma toda especial, bem como você que nos assiste aí em sua casa. Nós temos pessoas lá do Pará nos assistindo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, temos pessoas espalhadas em alguns cantinhos que já se manifestaram e estão nos assistindo. Eu quero agradecer que Deus também esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Mas também eu não poderia chegar aqui hoje, como o Dalberto infelizmente não pôde estar, mas tenho certeza que em breve ele estará aqui conosco, e falar assim: gente, muito obrigado, já cantamos, vamos agradecer e vamos embora. Não, eu tenho um texto, e quem nos acompanha sabe que esse texto é quase presente quando eu quero falar de gratidão, quando eu quero devolver, de fato, a honra àquele que de fato promove tudo na minha vida e que redunda no final nesse sentimento de gratidão a Deus. Eu quero devolver esse momento a Deus, e eu só vou conseguir fazer isso olhando para a palavra de Deus. Então eu convido a você a abrir lá em 1 Samuel. Talvez você que já nos ouviu em outros momentos, fale assim: de novo esse texto? A minha esposa é craque em falar isso comigo. De novo você vai falar sobre isso? Falei, vou falar de novo. Eu gosto muito. Eu estava em dúvida se eu falava sobre este tema ou sobre o Salmo dos 127, quando Deus fala que Deus é bom em todas as coisas, né? Mas venceu no meu coração esse texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 7, e a partir do verso 5 até o verso 17, aquela história de Samuel, junto com o povo de Deus e com a ação plena de Deus, depois de 20 anos, ter perdido uma batalha sem precedente, onde 34.000 homens do povo de Deus morreram diante da espada dos filisteus, a arca do Senhor foi levada, o povo ficou sem direção, sem juiz, sem administradores, o povo fazia o que queria, o povo correu para a idolatria, seus balaíns, aquelas religiões pagãs da época, o povo ficou desgovernado, e é nesse contexto que surge Samuel como juiz e como homem de Deus, para ali liderar o povo naquele momento. Então não era uma tarefa fácil para Samuel mudar uma realidade do povo, primeiro, apegado à idolatria, segundo, oprimido pelos filisteus. Não era uma missão fácil, mas aquele que foi gerado por oração, aquele que foi gerado por uma vocação de uma mãe que temia Deus e não desistiu diante de Deus, de ter o seu sonho realizado, que foi Ana, e o Senhor o agraciou com Samuel, esse também não negaria o seu Deus, e não negaria em momento de extrema dificuldade de buscar na oração, no ato de sacrificar em favor do povo, o favor de Deus, para que todos pudessem, num só gesto, glorificar e adorar o Senhor e ser grato a esse Deus de uma forma tremenda. Por isso esse texto fala conosco, eu quero que você acompanhe esta leitura, lá de 1 Samuel capítulo 7, a partir do verso 5. Samuel disse mais: congregue todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Essa fala de Samuel tem uma observação a ser feita. É porque se nós voltarmos aos versículos anteriores, nós vamos ver que Samuel, com a graça de Deus, convence o povo ao arrependimento, a voltar à presença do Senhor. E ele se coloca à disposição do povo em reunir este povo novamente em Mispa, toda aquela congregação, para que eles pudessem se arrepender, jejuar e ali oferecer sacrifício ao Senhor. Mas preste atenção, quando você se arrepende, quando você quer se consagrar, quando você quer voltar ao caminho do Senhor, você desperta e abre também uma janela dos opositores de Deus. Eu posso dizer assim, a janela do inferno ficou aberta, e todos atentos ao que estava acontecendo em Mispa, e nós vamos acompanhar o que aconteceu. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Olha só, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel jogou os filhos de Israel em Mispa, ou seja, um arrependimento, uma confissão, que eu acho que nunca houve na história do povo de Deus em si mesmo, de perceber o seu erro e querer voltar de novo à comunhão e à presença de Deus, em santificação.
E ali jejuaram, lançaram águas, choraram, como um sinal de purificação, de santificação, e se prostraram diante do Senhor. Aí perceba como os inimigos agora vão atuar. Ah, vocês estão se reunindo, então estão maquinando algo contra nós, então nós vamos aí te destruir de novo, novamente. Olha o versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, veja bem, olha aí, os inimigos, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isto, olha o sentimento, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, olha que fato, olha que cena, olha o que muda a história das pessoas: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Ou seja, os filisteus perceberam que eles estavam reunidos, e agora pretende atacá-los, e eles, quando percebem que o exército dos filisteus era imensamente numeroso, perigoso, e com certeza na sua mente, no seu coração, vinha aquela cena de uma derrota terrível que eles sofreram no passado, tiveram medo. Eu também teria. Mas também não tiveram medo de agora dizer: nós já jejuamos, nós nos arrependemos, nós queremos o Senhor. Então é o seguinte, Samuel, tu és o homem de Deus, tu és o profeta de Deus entre nós, então agora ore, clame ao Senhor, e clame ao Senhor com o objetivo que Ele nos livre, que Ele nos dê vitória sobre os filisteus. Então, quando nós oramos, quando nós voltamos à presença de Deus, aquele passado que gerou em nós algum temor, algum medo, aquele passado que fica ainda cutucando o nosso coração, como se nós não pudéssemos nos livrar nunca dele, diante de algo tão ruim que aconteceu conosco, como foi no processo aqui de Israel, do povo de Deus, que eles foram destruídos, vencidos, até a arca do Senhor tinha levado em cativo. Eles não tinham nenhuma boa referência do passado, mas porque no passado eles estavam distante de Deus, não estavam em comunhão plena com Deus, mas agora eles tinham um objetivo, obedecendo ali a palavra de Samuel, eles se arrependem, eles se purificam e estão diante do Senhor, sim, verdade, com medo dos inimigos, mas agora totalmente envolvido diante de um Deus que é gracioso e todo-poderoso, e eles sabiam que se eles voltassem ao caminho do Senhor, ao arrependimento, esse Deus também voltaria até eles e lhe concederia vitória. Por isso que ele desafia Samuel: ore, clame ao Senhor, para que possamos ter a vitória sobre os inimigos. Pensa bem uma coisa: se você tem no seu passado algo que te oprime, algo que provoca medo, que te rouba o sono, que te traz um pânico, agora é a hora de você se arrepender e voltar ao Senhor, consagrar a sua vida, porque Deus vai te dar a vitória, Deus vai te restaurar diante, e olhe mais que nós vamos ver daqui a pouquinho, diante não só de sua casa, mas diante também dos seus inimigos. Vamos ver o que acontece mais à frente, o que está dizendo. Primeiro ele fala: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus. Olha como ele já toma posse de Deus, nosso Deus. O próprio povo está falando: nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. O que faz Samuel? Olha a reação de Samuel diante desse pedido do povo. Ele não negaria, né? Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para a luta contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. O medo inverteu. O medo que estava primeiro de posse com o povo de Deus, com medo dos filisteus, agora diante do clamor de Samuel, diante do arrependimento do povo e o pedido do povo a Samuel, Samuel vai para o sacrifício, sacrifica em favor do povo de Deus. Deus ouve e aceita esse sacrifício. Diz a palavra de Deus que o sobrenatural acontece. Há do céu trovões de forma grandiosa e tremenda diante dos filisteus, que agora o medo, o pânico muda de lado. São os inimigos de Deus que tomam posse do medo, porque agora eles estão sem a autoconfiança em si mesmos e nos seus deuses, porque o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Samuel, agora o Deus do povo de Deus, estava se manifestando em favor do seu povo naquele momento. O medo mudou de lado. O medo mudou de lado. E quando Deus trovejou e agiu,
aqueles soldados filisteus entraram em pânico, partiram em retirada, e isso trouxe ao coração dos soldados de Israel a certeza que Deus estava com eles, e eles foram para cima dos inimigos e os venceram. Não só ficaram naquela dependência do sobrenatural, mas agora eles colocaram como instrumento nas mãos do Deus poderoso, e com as suas mãos sendo praticamente adestradas pelo poder de Deus, por ação de Deus, eles vão atrás dos seus inimigos e vencem e os derrota. Então quero te dizer, quando há sacrifício, há vitórias. Quando há sacrifícios, Deus atua poderosamente. Não é à toa que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para o seu sangue derramado, um sacrifício perfeito, que hoje retira o medo do meu coração e me dá a certeza da vitória sobre os meus inimigos. Samuel vivia uma crise sem precedência no povo de Deus. Ele agora surge como juiz, mas o Senhor estava com ele, e ele, através da mão poderosa do Senhor, restaura o povo de Deus e vai com que os seus inimigos fossem vencidos. Se você está vivendo alguma guerra, se você está vivendo um momento de dificuldade, volte para Deus, faça o seu sacrifício diante do Senhor. Faça o seu sacrifício diante do Senhor. Abra o seu coração. Retira do seu coração aquilo que não agrada ao Senhor. É o seu sacrifício que você tem que apresentar ao Senhor. E Ele vai perceber. E o sobrenatural vai acontecer. E você será tomado por uma força que tudo aquilo que fez com que você se afastasse de Deus será vencido agora em nome do Senhor Jesus, pela sua vontade de estar com Deus em todo o tempo da sua existência. Se você sacrificar alguma coisa, Deus vai atuar poderosamente em seu favor. Amém? Mas vamos ver o que acontece para frente? Olha o que está acontecendo. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até baixo de Bet-car. Então Samuel, olha que benção o versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: o que, igreja? Até aqui. Há 20 anos atrás, este lugar tinha sido um cenário de derrota. Era um cenário que todos os dias, quando o povo de Deus passava ali entre Mispa e Sem, lembrava da derrota, do vexame, chorava os seus entes queridos perdidos naquela batalha. 34 mil homens foram vencidos, mortos pelas espadas dos filisteus. Mas agora aquele mesmo lugar, Samuel levanta uma pedra em memorial, e agora aquele lugar se torna como referência de que Deus verdadeiramente ajudou o povo a vencer os seus inimigos. A pedra colocada entre Mispa e Sem agora é referência de vitória, da bênção de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus em prol do seu povo. Aquela região, aquele cenário muda diante dos olhos do povo de Deus, que agora quando eles passam ali com os seus filhos, com as suas famílias, e olha aquela pedra como memorial e diz assim: essa pedra é uma pedra de socorro, porque Deus nos socorreu, Deus nos deu vitória, e ali eles colocam, inculca no seio da sua família essa história de vitória. Deus mudou a realidade do povo, e Deus pode fazer isso hoje na sua vida. Deus pode mudar a realidade da sua casa. Se a sua casa vem ao longo do tempo sendo uma referência de derrota, se a sua vida é uma referência para alguém, de uma vida que não merece ser exemplo para ninguém, Deus hoje pode mudar a sua história, e amanhã a sua casa, a sua família, a sua vida será referência do favor de Deus, do que Deus vai fazer e vai transformar a sua existência e toda a sua casa. E quem sabe a sua casa será de fato um Ebenezer, uma pedra, um referencial do favor de Deus para toda a sua vida, para a sua existência. É possível. Basta você voltar ao início do texto e perceber. Este caminho de transformação, de mudança,
foi conseguida porque o povo atendeu a voz de Deus através do profeta para se arrepender, para se consagrar, se santificar. Depois eles oraram, estavam em oração, e o inimigo foram junto para que pudesse destruí-los. Mas ali, Deus atendeu a oração, o sacrifício, e Deus tomou aquela batalha para si mesmo, agiu de forma tremenda e poderosa, e favoreceu o povo de Deus, fazendo com que os seus inimigos fossem vencidos. E agora, aquele ambiente, aquele cenário, aquela geografia que representava uma vergonha, uma derrota, onde eles andavam de cabeça baixa, cabisbaixo, envergonhado, sobre o domínio de um povo pagão. Agora aquele lugar é uma geografia da ação poderosa de Deus, onde aquele povo pagão, os deuses pagãos, foram vencidos, destruídos, junto com os seus exércitos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu não posso olhar essa afirmação de Samuel e esse memorial só como ajuda do passado até o presente. Mas também nós podemos ver que é um memorial que nos atende o futuro. Samuel não estava confiando, poxa, até aqui o Senhor nos ajudou, pronto e acabou. Não! Havia mais do Senhor para o seu povo, havia mais do Senhor para o seu governo, e eu convido a você a nos acompanhar nesta leitura. Depois de falar, até aqui nos ajudou o Senhor, olha o versículo 13, assim os filisteus foram abatidos, e percebe, igreja, e nunca mais vieram ao território de Israel, nunca mais, porque a mão do Senhor escreve contra eles todos os dias de Samuel, esteve contra eles todos os dias de Samuel. Todos os dias. Então o Ebenezer de Deus não é para o momento de vitória, mas é para a nossa existência de vida. Quando Deus vence os nossos inimigos, Deus nos dá a vitória não só para o momento, mas para toda a nossa existência. E olha o que o texto nos diz mais, as cidades que os filisteus haviam tomado, presta atenção nisso, igreja, de Israel, foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amoreus. Olha só, um povo aprisionado, com medo, um povo envergonhado, agora vive em paz, está restaurado, não só de espírito, não só de alma, mas agora com toda uma estrutura que lhe pertencia, com toda a sua casa, com todo o seu território, com todo aquele ambiente que o Senhor já havia prometido a eles. Porque quando Deus começa uma obra, Ele mesmo termina. A mão do Senhor não é uma mão que faz as coisas para nós em etapa ou parcialmente. A mão do Senhor, quando pesa ao nosso favor, Ele faz uma obra completa e plena, ampla. Talvez, diante de uma razão nossa, não temos coragem de imaginar no que Deus pode fazer ao nosso favor. Mas se nós olharmos e nos entregarmos diante do Senhor, nós vamos ter a noção da grandeza do nosso Deus e vamos perceber como é pequeno os nossos inimigos. E como a palavra de Deus nos afirma no Novo Testamento, tudo nós podemos naquele o quê? Que nos fortalece. Não é assim? Não é assim que Deus nos incentiva a caminhar todos os dias da nossa existência? Por isso que neste momento o povo de Deus com Samuel, ele é restaurado. As suas posses é conduzida de volta às suas mãos. Há júbilo, há alegria. A identidade do povo é devolvida, porque este povo percebeu que com Deus é infinitamente melhor do que caminhar sem Deus. Mas vamos encerrando e dizendo o seguinte, Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida, olha bem, todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde ele edificou um altar ao Senhor. Que bênção, né? Aquele que começa um ministério conturbado, cheio de incertezas,
tomado pelos inimigos e por um comportamento pagão do seu próprio povo, agora ele caminha com liberdade, com serenidade, diante de um povo que precisava cada vez mais ter a palavra de Deus, o julgamento de Deus, a justiça de Deus, e ele era o instrumento de Deus para administrar toda esta nação. E Deus lhe promove paz, paz diante do povo, paz diante dos inimigos. E ele caminhava entre o povo, julgando o povo, sacrificando entre o povo, orando ao Senhor em favor do povo. E sempre ele voltava para casa, sempre ele estava em casa, porque na sua casa também tinha um altar a Deus, tinha um Ebenezer, tinha uma pedra que aos olhos de Samuel fazia referência da presença de Deus dentro de sua casa. Amados irmãos e irmãs, nós podemos até sermos muito bem vistos fora de nossa casa. Podemos ter altos conceitos fora da nossa casa. Podemos receber aplausos, abraços, presentes, elogios. Muitas vezes nós podemos ser assim, mas o mais importante é recebermos tudo isso dentro da nossa casa. E para que isso seja uma verdade na minha casa, para que seja conforme a verdade fora da minha casa também precisa ser uma referência de Deus, um altar de Deus. Samuel andava pelo povo, por todas as regiões, santificando e abençoando, mas voltava para a sua casa, porque na sua casa ele edificou um altar a esse Deus. Por isso que esse Deus caminhava com ele em toda e qualquer situação. Por isso que esse Deus lhe deu vitória. Por isso que esse Deus era uma referência de bênçãos sobre ele e sobre o seu povo. Porque Samuel fez da sua casa um altar ao Senhor. E nesse dia de gratidão a Deus, por tudo que o Senhor já fez por mim, na minha vida, na minha existência, pelos 58 anos de vida, pelos 25 anos de ministério, somente, na minha ordenação, nós devemos tudo isso a Deus. E a cada dia é necessário nós colocarmos uma pedrinha dentro da nossa casa, dentro da onde tivermos referência do nosso ministério, para que aonde quer que estejamos, possamos também sermos referência da presença de Deus e da bênção de Deus sobre o povo de Deus. Por isso que nesta noite, eu trago esta igreja do Deus vivo, à presença desse Deus, a Deus que eu sirvo, e convoco a cada um de vocês a fazerem da sua vida um altar de Deus, e fazer da sua casa um Ebenezer, um altar de Deus, para que se alguma coisa já te envergonhou, amanhã seja transformado em alegria. Se alguma coisa te provoca com medo até agora, a partir de hoje você seja encorajado, e que se os inimigos estão olhando para você como querendo te destruir, agora eles vão olhar pela ação de Deus e vão sair em retirada, porque Deus vai lutar em nosso favor. A glória será dele, mas a alegria será nossa. E que haja paz na sua casa, que haja paz na igreja, que possamos caminhar enquanto nós existimos, na certeza da bênção de Deus e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e pela fé, outros e outros memoriais serão colocados aqui, fazendo referência de outras e outras vitórias que o Senhor estará nos proporcionando a cada dia da nossa existência. Amém? Eu quero orar por vocês e também por mim. Vamos ficar de pé? Por alguns instantes, olha para o seu coração. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu caminhar? Como é que está você? Quais os projetos que você fez para 2022? Como é que está? Quem sabe hoje é uma noite de resposta de Deus para a sua vida. Quem sabe hoje é o momento que Deus vai transformar algo no seu coração. Lembre-se, se houver sacrifício, vai haver vitória.
Se você sacrificar alguma coisinha aí no seu coração, você vai ver os trovões dos céus, vai ouvi-los destruindo os inimigos que trazem até neste momento algum medo, algum receio para você. E você será tomado de uma coragem por ação do Espírito Santo, que agora quem vai perseguir é você, aos seus inimigos. E a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Olha para dentro do seu coração. Senhor Jesus, oh Deus, Tu sabe que este momento foi muito esperado por nós. Nós fizemos um plano, Deus, de forma singela, tranquila, calma, e confiando muito no Senhor, somente no Senhor. Mas quis o Senhor que nesta noite, Deus, alguma coisa fosse diferente. Só o Senhor sabe por quê. Mas de qualquer forma, Deus, nós agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor nos permitiu fazer. Em especial, Deus, sim, lembramos do pastor Dalberto e queremos que o Senhor vá ali agora, Deus, o abençoe, o guarde, o cure, e que ele continue o seu ministério, que é um ministério, Deus, de suma importância para a igreja e para o teu povo. Ele é o teu filho, então cuida dele e somos gratos por ele. E que em breve ele esteja aqui com a gente novamente, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, oh Deus, e que transmite para nós tantas coisas boas e agradáveis diante do Senhor. Então abençoa o teu servo e somos gratos por ele. Mas quis o Senhor, Deus, que hoje nós falássemos. Então, Deus, nós cremos que o Senhor também falou alguma coisa em cada coração aqui hoje. Não sei, Deus, como os corações chegaram aqui, com que expectativa vieram, mas só sei que eles vieram à tua casa. Aqui se transformou em Mispa, Deus, naquele lugar de arrependimento, de consagração, naquele lugar de sacrifício, naquele lugar, Deus, que agora os inimigos estão olhando para nós, maquinando mal contra cada coração, contra cada família, contra a igreja, contra o teu povo, mas é daqui, Senhor Deus, que sairá o clamor, o sacrifício perfeito e santo, agradável ao Senhor, aonde o Senhor vai agir, vai se manifestar com poder e graça. E quem vai sentir este poder, essa manifestação, são os inimigos da família, o inimigo da igreja, os nossos inimigos que cairão em retirada, porque o Senhor estará, Deus, à nossa frente nessa batalha. Então olha para o coração daqueles que estão verdadeiramente, Deus, entrando em caminho de santidade e consagração, Deus. Oh Deus, abençoa, livra de todo o perigo do mal, abre as portas, Deus, e manifesta a Tua graça sobre eles, meu Pai. Que hoje seja uma noite de gratidão, não só, Deus, pelo que o Senhor tem provido para a nossa existência, mas gratidão pelo que o Senhor está removendo dos nossos corações e nos dando a vitória e nos aproximando do Senhor em ações de graça, Deus, e recebendo o melhor do Senhor para as nossas vidas. Então abençoa, Deus, e conforme a Tua palavra nos diz e nos fala com a experiência dos Teus servos no passado, Deus, nós não temos ouro aqui, nós não temos prata aqui, Deus, mas eu creio que o que nós temos, nós agora, Deus, vamos oferecer ao Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra, Deus, toda e qualquer intenção maligna sobre as nossas vidas, e que aqui haja hoje libertação, que aqui hoje haja salvação, restauração, que haja cura, Senhor Deus, em nosso meio, e o que for necessário, Deus, para que o Senhor seja glorificado e o Teu povo seja liberto, que assim seja conforme a Tua vontade, em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre, amém e amém.